Bom, então, na última aula, a gente viu alguns comandos, né, iniciais aí, a gente viu o que é o void setup, o que é o void loop, a gente viu sobre os comandos do tipo pinmode, né, a gente viu também sobre o comando digital write, e a gente viu também o acionamento pelas portas PWM, não foi assim? A gente usou o comando analog write e variou ali, né, o comando de 0 a 255. Quando era 255, enviava os 5 volts, não era assim? Quando era 0, enviava 0. Então aí a gente entendeu lá o que é o PWM e a gente provou isso acionando um LED, né? A gente controlou a luminosidade do LED aplicando esse pulso PWM nele. Beleza? Basicamente a gente viu, foi isso aí na última aula. A gente fez um programinha e tal e comprovou. Bom, hoje aqui, a gente tem aqui 3, 6, 9 LEDs, tá? O catodo do LED, aqui, ó, ele tá ligado no negativo, igual tem que ser mesmo, e no anodo do LED tem a conexão aqui com um resistor de 120 ohms. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui agora é pegar a saída do Arduino, né, a porta aqui do Arduino, e vou ligar para acionar o LED. Tá? Então, as portas que eu vou usar aqui são portas aleatórias. Não precisa ser exatamente essas, mas vou usar essas aqui. Ó. Por exemplo, porta 4 para o primeiro LED, porta 5 para o segundo LED. Igual vocês viram, né? Se você quiser também mudar as cores aqui para ficar mais fácil de ver, as cores aqui dos cabos, pode fazer também. Então, 7 aqui para o próximo. Vou usar aqui, ó, 7 para o próximo. Beleza. 8. Até completar todos ali, né? 8. 9. 10. 11. 12. Beleza, acionei aqui, né? Coloquei todos. Está faltando aqui fechar o circuito, né? Eu vou lançar esse GND aqui nessa porta. Vou deixar ele aqui como um cabo em preto, só para ficar na alimentação. Bom, então, vamos lá. Primeira coisa que eu preciso fazer aqui, o que é no void setup? Alguém lembra? Primeira coisa que eu faço aqui. O input? Oi? É fazer o input? Eu só O que lembro é, o código dele. o que é fazer? O comando para ligar o Arduino. Não. Comando para ligar? Não. O que eu preciso fazer primeiro aqui, quem que falou aí? Pedro? Foi Pedro. Eu preciso fazer inicialmente aqui falar para o Arduino, não é? O que as portas são? Se são entradas, se são saídas, e se vão ser entradas digitais, saídas digitais ou analógicas, né? Assim? Então, já vou começar aqui com um comandinho novo, ó. De início, eu vou fazer uma declaração assim, ó. Vou chamar aqui de pin LED. Fazer assim, ó, 9. E aqui dentro eu vou colocar os valores das portas que eu coloquei, né? Então foi 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Bom, o que eu acabei de fazer nessa primeira linha aqui, e é um comando novo. Essa estrutura que eu acabei de escrever aqui é chamada de vetor. Tá? O que é um vetor? É uma variável que ela tem divisões. Tá? Então seria uma variável que guarda vários valores. É como se fosse uma pequena estrutura onde ela tem divisões. Tá? Então se você imaginar, por exemplo, assim, imagina que o vetor seja uma estante, certo? E essa estante tenha, para esse caso aqui, olha, 9 gavetas. Então se você dá o endereço da estante, cada gaveta que você abre pode ter um valor diferente. Beleza? Nesse caso aqui, olha, o nome dessa estante, né, o nome dessa estante com 9 gavetas, eu chamei de pin LED. Beleza? Falei aqui que o tamanho dela é 9. E aqui são as posições das gavetas. Então, posição 0, posição 1, posição 2, posição 3, e assim vai. Tá? No caso aqui, quando eu tenho 9 posições, eu tenho de 0 a 8. Aí outra informação aqui é a seguinte, olha. Qual é o tipo de valor, qual é o tipo de dado que eu vou armazenar dentro dessa variável aqui, vetor, que eu chamei de pin LED? O tipo dos valores que vão estar lá são valores inteiros. Então, por isso eu coloquei esse int aqui, tá? Esse int é uma declaração dizendo que o meu vetor vai ser um vetor de valores inteiros.
que isso quer dizer? Que nesse momento aqui, ele não vai aceitar valores que tenham vírgulas, tá? Valores com aquelas parcelas lá que são picadas, né? Por exemplo, 10,5. Se eu tentar colocar 10,5 aqui, ele não aceita. Ele trunca o valor e joga o valor para 10. Isso também foi falado na aula anterior, tá? Então essa variável int, ela tem essa capacidade, só armazena variáveis inteiras. Lembrando que a variável int, ela pode ser tanto positiva quanto negativa. Um número negativo, ele continua, né, ele tem a possibilidade de ser um número negativo inteiro. Então pode armazenar, sim, valores negativos, desde que sejam também inteiros. Beleza? Vou declarar aqui também, ó, uma outra, perceba que eu estou declarando as variáveis aqui antes do void setup. O que eu quero dizer com isso? Toda vez que você declara uma variável antes do void setup, você está declarando essa variável como variável global. Beleza? Se eu tivesse colocado, por exemplo, aqui, olha, eu vou chamar uma variável aqui de número LED. Uma variável inteira, eu vou chamar aqui de número LED. Se eu tivesse, ao invés de colocar essa variável aqui, eu colocasse ela aqui dentro do void loop, olha, colocasse assim, ó, int número LED, eu só poderia usar essa variável número LED dentro do void loop. Beleza? Então, se eu tivesse outras funções aqui para baixo, esse número LED não ficaria acessível a essas outras funções que eu criei. Beleza? Então, quando eu coloco dentro de uma função a declaração de uma variável, essa variável fica sendo uma variável local. Se eu coloco antes de todo mundo, igual eu fiz aqui, qualquer função pode acessar essa variável. Por isso que o nome dado para essa variável é variável global. Beleza? Vou declarar outra variável aqui, eu vou chamar de digitado. Agora perceba que a minha variável aqui vai ser do tipo char. Tá? Quando eu falo que uma variável é do tipo char, quer dizer que ela vai armazenar dentro dessa variável aqui valores não, né? Armazenar aqui caracteres. Tá? O que é caracteres? Uma letra, por exemplo, tá? Um símbolo, alguma coisa assim. Então, se eu coloco número aqui, por exemplo, se eu coloco aqui digitado igual a 10, se eu fizer isso aqui, olha, digitado é igual a 10. O que ele vai fazer? Ele vai buscar lá naquela tabela ANSI o símbolo, o caractere que corresponde ao valor 10 e vai guardar ele nessa variável digitado aí. Então ele não guarda o número 10, ele vai guardar um caractere correspondente ao número 10 lá na tabela ANSI. Tá? Então, para eu armazenar valores da forma correta, tem que ser, por exemplo, assim, olha, S, vou colocar um S. Valores, essas duas aspas simples aqui, olha. Tá? Aí ele vai armazenar lá o caractere S. Certo? Então, char é um tipo de declaração de variável, indicando que essa variável ali vai receber caracteres. Fechou? Por enquanto é só. Vocês vão entender o porquê que eu coloquei esses valores aqui correspondentes às portas que eu usei agora, tá?